Bíblia no livro de Isaías 43. Bendito seja o nome do Senhor. Isaías 43. Até a tarde, Deus ainda não tinha me dado uma mensagem. Eu digo, Senhor. E Deus me deu uma mensagem que realmente assim até já falou muito comigo essa mensagem. Enquanto eu estava lendo um pouco e estudando, eu acho que eu vou ser bastante breve. Eu acho, não tenho certeza. 43 de Isaías. Mais uma vez você ficou de pé para podermos louvar, podemos ler a palavra. Isaías 43, eu vou ler só o verso 18 e 19. Que diz assim, está escrito aqui. Isaías 18 e 19. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, e que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Só até ali. Está ótimo. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te louvar, Senhor Deus. Queremos te bendizer pela tua palavra. Por esse momento tão rico, Senhor, que o Senhor nos concede. De podermos ler as tuas escrituras, o teu Espírito, ó Deus, nos trazer a luz do entendimento dela e aplicarmos em nossas vidas, Senhor Deus amado, algo escrito há tantos anos atrás, mas o Espírito que trouxe luz ao escritor, é o teu Espírito que nos traz luz a compreender as tuas escrituras. Obrigado, Senhor, por essa riqueza que o Senhor nos concede. Fala conosco, fala com cada um dos teus filhos, Senhor Deus. Ó Pai, como é bom quando nós estamos na tua casa, para ouvir a tua palavra, Senhor Deus. E não é o que nós desejamos, esperamos ou almejamos. Ó Deus, ouvir a tua palavra é estar disposto a ouvir a tua voz, independente daquilo que o Senhor quer nos trazer neste momento, Pai. Porque sabemos que o Senhor, aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, é sempre bom, perfeito e agradável. Ó Pai, então fala conosco, assim como o Senhor já falou tanto comigo através dessa mensagem, mas fala, Senhor, não só comigo, mas com toda a igreja, Senhor Deus, para louvor do teu nome, para a glória do teu nome, para os teus filhos, Senhor Deus amado, que cada um possa sair daqui esta noite dizendo, bendito seja o teu nome, Senhor, porque a tua palavra foi lida e foi para a minha vida, Senhor Deus. Obrigado, Deus, por esse momento, te agradeço mais uma vez. Só se utiliza de mim, que eu não passo de pó e cinza. Sou servo, carente, dependente, necessitado de ti, Senhor Deus. Então fala conosco através da tua palavra, te oramos em nome de Jesus. Amém. Agora sim, poder sentar. Eu não vou pedir para você se levantar de novo. Fique tranquilo. Só no finalzinho, né? Então você vai ter bastante tempo aí agora. Queridos, esse texto belíssimo, acho que eu já preguei nesse texto, acho que umas 2 vezes já. E como é bom, Deus está sempre trazendo algo aos nossos corações, né? É interessante que quando nós lemos esse livro de Isaías, nesse contexto do capítulo 43 aqui, nós vamos perceber que Deus está dando uma injeção de ânimo ao povo de Israel. A nação de Israel andou muito falho diante de Deus pelas suas ações, o povo que Deus escolheu, o povo que Deus tirou do Egito, o povo que Deus levou para o deserto para poder servir a Ele. O povo que Deus resolveu amar. Né? Quando nós falamos da nação de Israel, gente, isso é interessante a gente compreender isso. Não existia só Israel, existia várias nações, mas a nação que estava dentro da escolha de Deus era Israel.
Era o povo de Deus, era Israel. Então, esse é o povo que Deus resolveu amar, que Deus resolveu trazer para si, né? Diante de tantas outras nações. Mas a nação de Israel andou muito falho com Deus, adorando outros deuses, não trazendo de fato aquilo que Deus queria para com eles, sempre se questionando diante de Deus. E dentro desses motivos, é interessante que dessa escolha de Israel, né? Dessa escolha de Israel de fazer a coisa errada, de optar por saber o certo, mas fazer errado. Ou seja, é possível alguém ser escolhido de Deus, Deus requerer algo, você saber que Deus requer algo, mas você fazer a coisa errada. Isso é possível. Então, o povo de Deus aqui era exatamente isso. Eles sabiam o que Deus queria, porém, estava fazendo a coisa errada. E dentro dessa circunstância, Deus permitiu que essa nação fosse levada ao cativo da Babilônia. Algo muito triste, muito difícil. Já pensou você ser arrancado do seu local, da sua nação, pessoas mortas, um saque terrível, e pessoas ser carregadas até outro local, uma outra nação, para viver lá, dentro da sua escravidão, sem a sua liberdade de fato. Isso foi algo que Deus permitiu. Deus permitiu. É importante nós frisarmos isso nessa introdução, porque muitas das vezes, quando nós olhamos e nós falamos, olha, é o povo de Deus e tal, e lá vai. E a gente acha sempre que por Deus amar, nunca vai nos acontecer nada difícil, nada terrível. Mas o interessante é que dentro da permissão de Deus, que é algo também que as pessoas sempre estão trazendo a ideia em que Deus tem a mão pesada, Deus pesou a mão sobre Israel e tal, e lá vai, aquela coisa toda. Porém, é a ideia da permissão de Deus. Deus permitiu que eles fossem se afundando nas suas próprias escolhas. Deus permitiu, simplesmente a permissão de Deus. É aquilo que nós vimos acontecer com o Jó, mas em um outro aspecto, porque na verdade quando a gente vê a permissão de Deus ali, aquele texto de Jó, ele explica muito referente à permissão de Deus, em que dentro do diálogo, Deus permite que o inimigo possa tocar na vida de Jó, possa mexer em seus bens, na sua família, Deus permitiu. Não é que Deus tinha vontade nisso, não é que Deus queria aquilo, não é que Deus almejava aquilo, mas dentro da permissão de Deus. Óbvio que ali era dentro de um outro contexto, né? Deus queria mostrar de fato para o diabo, e não só para o diabo, óbvio que aquilo foi escrito para que a gente pudesse aprender acerca de Deus, aprender acerca dos princípios de Deus. Óbvio que esse é o objetivo maior, mas Deus permitiu que aquilo acontecesse, mesmo Jó não estando dentro das suas falhas. Jó não estava falho, Jó, ao contrário, o próprio Deus dá um resultado de Jó, dizendo que ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus, coisa desse tipo. Mas aqui, na verdade, as escolhas deles de não caminhar naquilo que Deus tinha para eles, naquilo que Deus organizou para eles, dentro das suas escolhas, eles foram se afundando, como eu tinha dito, e Deus permitiu que outras nações pudessem entrar e saquear Israel e levar eles cativos. Agora, o contexto aqui que eu acho interessante é que quando nós lemos esses versos aqui, nós vimos um texto em que é exaltado, é levantado. Deus está, de fato, trazendo uma injeção de ânimo para a vida do povo de Israel, para a vida deles. Mas sabe o que é que acontece? Interessante que aqui eles ainda estão cativos. Eles não estão diante realmente de uma vitória, digamos assim, concreta, que eles possam ver, que eles possam entender melhor, que eles possam... Não. Deus está, na verdade, trazendo algo para eles que vai acontecer. E por isso que eu digo que é uma injeção de ânimo para que eles pudessem, mesmo passando as suas dificuldades, pudessem entender que Deus tinha um novo recomeço a fazer em suas vidas. Que mesmo na sua situação difícil,
Deus tinha algo para recomeçar na vida deles. É por isso que eu quero falar o tema para vocês, eu deixei o tema para depois, propositalmente para isso, que o tema é esse: não tenha medo, é tempo de recomeçar. Você pode olhar para o seu irmão e fale isso, só para frisar: meu irmão, não tenha medo, é tempo de recomeçar. Deus deixa claro que haveria um novo recomeço a acontecer. Deus deixa claro que algo mais na frente iria acontecer e um recomeço ele iria trazer para a nação de Israel. E quando nós olhamos para coisas desse tipo, nós vamos perceber que por mais que as nossas escolhas erradas, elas nos levem a um fracasso, elas nos levem a uma situação difícil, que por mais que as nossas escolhas, sem uma base bíblica de fato, sem uma visão de Deus, as nossas escolhas, muitas das vezes até mesquinhas mesmo, escolhas nossas, mesquinhas, sem a gente de fato não colocar diante de Deus, não entender os planos, os projetos de Deus, por mais que essa nossa escolha errada, ela venha trazer prejuízos para você, ela venha trazer problemas para você, ela venha trazer situações difíceis em que você possa até estar se encontrado na situação difícil. Mas eu vim aqui esta noite te dizer que você continua sendo uma escolha de Deus. E a escolha que você teve errada não vai invalidar a escolha que Deus já teve na tua vida. É importante nós entendermos isso, porque muitas das vezes quando nós fazemos uma escolha errada e simplesmente quebramos a cara, e a gente olha para isso e a gente possa dizer: poxa vida, que mal escolha eu fiz, eu tinha tudo para fazer a coisa certa e fiz a coisa errada. Eu sabia qual era o caminho, porém coloquei os meus pés em um outro caminho. Eu fiz algo que não era para ser feito. Muitas das vezes o diabo chega na nossa mente, chega no nosso coração e começa a dizer: você não tem mais jeito para Deus. Você está perdido, a sua escolha foi errada o suficiente para Deus esquecer de você, para Deus largar você, para Deus não olhar mais para você, para Deus esquecer você de todos os ângulos, de todos os jeitos. Mas Deus não se esqueceu de você. Você está aqui, você está de pé e Deus continua fazendo a obra na sua vida. Deus vai fazer um novo recomeço nessa tua história. Deus vai fazer um novo recomeço. Deus é especialista em recomeçar. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vimos várias pessoas que falharam no meio do caminho, que fizeram exatamente isso, o que Israel fez aqui, tomou as escolhas erradas, as atitudes erradas, semeou aonde não era para semear, foi para onde não era para ir, caminhou em terras que não era para caminhar. Mas Deus tem esse recomeço a fazer na vida de Israel. E Ele tem sempre um recomeço em nossas vidas. Israel foi assim. Quando nós olhamos na ideia de recomeço, mais uma vez, a gente vai perceber que nos grandes homens de Deus, eles sempre tiveram momentos em que tiveram que recomeçar. Sempre tiveram que recomeçar. Quando a gente olha para algumas questões de homens como Moisés, que simplesmente teve uma escolha de Deus, estava ali, dentro de tudo que Deus tinha para ele, e quando Deus pede para que ele fale com a rocha, ele bate na rocha de Meribá, sai água da rocha, porém, ele é reprovado por Deus. Ele é aprovado pela multidão que ali está, e estava sendo reprovado por Deus. Que triste para um líder, né? Ser reprovado, ser aprovado pelos homens e ser reprovado por Deus. É possível você ser reprovado pela multidão, ser aprovado pela multidão e ser reprovado por Deus. Então isso é algo que acontece. E ele simplesmente
tem pontos difíceis na sua vida e ele consegue recomeçar. Ele consegue caminhar de novo. A vida em si, ela é feita de recomeços. Nós nunca vamos ter uma vida em que simplesmente, por ser uma escolha de Deus, a gente nunca vai errar, a gente nunca vai falhar, a gente nunca vai entrar por caminhos errados ou coisas desse tipo. Na nossa vida, nós sempre vamos ter problemas e dificuldades, escolhas erradas. Escolhas que muitas das vezes nos deixa até a gente mesmo triste. Eu não sei se você já teve isso, né? Escolheu, teve um bom tempo para escolher, e quando escolheu errado. Uma vez eu estava fazendo compras com a missionária, e interessante que a gente foi escolher umas frutas, aí eu vi um abacate bonito, rapaz. Mas que abacate bonito. Eu digo, rapaz, esse abacate está bonito demais, eu vou levar ele. Aí escolhi, mas tanto abacate, eu peguei aquele. Quando abri o abacate estava ruim, estava podre. Eu disse, mas rapaz, eu podia ter escolhido outro abacate, mas eu escolhi logo o abacate podre. Como é que eu não vi isso? Algo simples assim que eu estou falando, mas as escolhas da vida são assim. Às vezes a gente mesmo tem todo o tempo de escolher, de organizar, de fazer. A gente tem a oportunidade, eu acho que era essa palavra que eu estava querendo aqui, a gente tem a oportunidade de escolher o certo, mas por algum motivo a gente faz uma escolha errada. E essa escolha errada na vida da gente é algo que a gente precisa saber lidar com ela, compreender, entender que nós não somos perfeitos, que na vida vamos ter esse tipo de escolha. Sabe quando você está estudando e você pensa, poxa vida, que faculdade eu vou fazer? Aí você fica todo o tempo, você tem muito tempo para pensar. Qual é a faculdade que vai fazer? O que é legal para você? O que pode encaixar ali? Aí você fica pensando. E já pensou você, depois de uma escolha, estudar, 4 anos ou mais, dependendo da faculdade, e no final você descobrir que o que você queria não era aquilo, era uma outra coisa. Então a nossa vida tem disso. É como os jovens de hoje, né? Na verdade, o jovem até para escolher é difícil. A gente chega para um jovem e diz, rapaz, o que é que você vai fazer? O que é que você... Eu não sei. Até para escolher está difícil os jovens, né? Mas sabe quando você tem toda a oportunidade de fazer a escolha certa e você faz ela errada? E essa trajetória em que você esperava crescimento, que você esperava um desenvolvimento, que você esperava algo de bom para a sua vida, acaba de alguma forma sendo ponto-chave para poder trazer tristeza para você, decepção, para trazer para você uma situação difícil, caótica, em que você possa olhar e dizer, poxa vida, que escolha mal eu fiz, eu poderia ter escolhido errado. Sabe, gente, eu acredito que Israel, quando estava no cativeiro, eu acredito que eles passaram o tempo todo podendo pensar. Mas, rapaz, a gente poderia estar tão bem lá em Israel, se a gente não tivesse deixado Deus de lado, se a gente não tivesse escolhido adorar outros deuses, se a gente tivesse... o que é que a gente tinha que fazer? Era só continuar na presença de Deus. Era só continuar naquilo que Deus tinha para a gente. Era só continuar naquilo que Deus estava organizando para a gente. Mas a gente escolheu uma coisa errada. E nos trouxe tanto prejuízo. Tanto prejuízo. 70 anos no cativeiro. Tem escolhas da vida que nos traz problemas por muitos anos em nossa vida. É por isso que todas as vezes que nós formos fazer uma escolha, escolha bem e ore bastante. Porque nas escolhas da vida, tem escolha que pode nos trazer prejuízo por longos anos. Mas aprova o Senhor. Aprova o Senhor.
olhar para mim e para você e dizer: mesmo assim, não se preocupe, porque eu tenho um novo recomeço para fazer na sua vida e na sua história. O recomeço de Deus, ele é algo que também faz parte da nossa trajetória. Entender que Deus está sempre disposto, de fato, a recomeçar em nossas vidas. O que Deus precisa do ser humano, irmãos, é só o seu ponto de fé. É só ele olhar e entender que Deus é um Deus soberano, que independente daquilo que vão falar de você, que independente daquilo que vão querer lançar sobre você, entenda que Deus é um Deus soberano, e se Ele escolheu você, e se Ele resolveu recomeçar com você, não tem palavra contrária, não tem pensamento contrário, não tem situação contrária que vai invalidar aquilo que Deus já resolveu recomeçar com você. Se Ele resolveu recomeçar, meu irmão, pode se apegar com Deus, porque Ele vai trazer novos tempos, novas ideias, um recomeço maravilhoso sobre a tua casa e sobre a tua vida. O que Deus quer de nós é que a gente realmente se arrependa, é que nós podemos se voltar para Ele, é que nós podemos entender que Ele é o nosso tudo, que Ele é o nosso Senhor. E nesse verso aqui que nós lemos, olha só o que é que a gente vai entender aqui. Quando ele vai dizer, deixa eu pular aqui para a gente adiantar. Deixa eu pular aqui para a gente adiantar. Senão a gente... Olha só o que é que vai dizer aqui. Eu separei 3 coisas que nós precisamos. 3, poderia separar muito mais, mas só 3. Em que para nós entendermos esse recomeço de Deus. Você quer recomeçar com Deus? Você precisa entender isso aqui que eu vou lhe falar. Eles precisaram compreender isso também para entender que havia um novo recomeço de Deus. Essas 3 coisas aqui. Primeira coisa, temos que ficar de pé. Ficar de pé é uma escolha. Eu decido estar de pé. Eu decido não se prostrar. Eu decido, mesmo nessa situação difícil, pegando o contexto deles aqui, mesmo nessa situação difícil, eu decido ficar de pé. Não vou simplesmente olhar para trás. É a ideia de não estar se lamentando. É a ideia de olhar para a sua escolha errada, para o problema que trouxe para você, e não se apegar a ele e estar se reclamando. Verso número 18, quando ele diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Olha o que é que Deus está falando para ele, gente. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. É Deus que está de fato trazendo para eles, falando com eles nesse verso 18. É Deus dizendo: olha, não se preocupe com aquilo que você fez no passado. Não se preocupe com a sua escolha errada. Não se lembreis dela, nem considereis as antigas. E aí ele, dando procedimento, ele vai dizer. Quando ele diz, verso já 19, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não podereis perceber? Não estás vendo que estou fazendo algo novo, algo diferente, algo extraordinário? Então não se apega, ou seja, não se apega a essas coisas passadas, ao que ficou. Meu irmão, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas se apegam muito no passado. É algo que sempre quando nós olhamos para alguém, conversamos com alguém, a gente percebe que de fato o passado fala mais do que o presente, fala mais do que o futuro de fato para muita gente. Se apega às coisas passadas e fica remoendo dentro de si aquilo que passou. Isso é algo muito difícil para o crente, meu irmão. Sabe por quê? Porque o crente, ele vive por fé. O crente não vive do passado, o que fez, ou que deixou de fazer errado, ou que... Não, meu irmão. Deus quer que você siga a sua vida.
Deus quer que você se levante, Deus quer que você fique de pé, Deus quer que você cresça na sua presença. Não fique de fato remoendo as coisas ruins do passado. Lamentações, lembra, bem conhecido, Lamentações 3:21, bota aí para mim, por favor. Lamentações 3:21, quando Jeremias traz isso aqui, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Meu irmão, ele está dizendo o seguinte, olha, se não é bom, se não lhe traz esperança, se não lhe traz algo novo, se não está agregando à tua vida, por que se lembrar de coisas passadas? Por que ficar remoendo? Existem pessoas que se ferem muito, porque quando olha para o passado, vê a situação difícil, vê o que aconteceu, vê coisas que fizeram. Na minha infância fizeram isso comigo, na minha adolescência fizeram isso comigo, eu fui muito maltratada, eu fui muito maltratado, eu não tive oportunidade, eu não consegui chegar lá, eu não tive um momento bom na vida, eu não tive ninguém por mim, eu não tive uma pessoa que me amasse. As pessoas estão muito dentro disso. E elas se apegam a isso e não conseguem se levantar, não conseguem estar de pé. Acabam só trazendo mais ferimento para dentro de si. Mais ferimento para dentro de si. E sabe, queridos, quando nós olhamos para questões como essa, é interessante a gente dizer que, eu vou lhe dizer algo essa noite, por favor. Não fique olhando para o que fizeram para você no passado. Olhe para aquilo que Deus está fazendo no presente e no futuro para você. O teu olhar tem que estar dentro disso. Para de olhar para as pessoas que maltrataram você no passado. Elas não merecem a sua atenção, elas não merecem o seu pensamento, elas não merecem que você dê atenção a isso. Quem merece a sua atenção é um Deus que está fazendo uma nova obra na sua vida, é um Deus que está trazendo algo novo para você, é um Deus que está movendo as coisas por amor de você, é um Deus que está abrindo caminhos no deserto por amor de você, meu irmão. É Ele que merece a sua atenção, é Ele que você precisa olhar para Ele. Dê a sua atenção para o Deus que está cuidando de você. Quem não cuidou de você, não merece a sua atenção do passado. Por favor, acabe com isso. Acabe com essa situação de olhar para o passado, remoer o passado, viver o passado, estar afogado no passado. Deus está lhe dando uma nova visão essa noite em nome de Jesus. Que seja apagado esse passado terrível da tua vida em nome de Jesus. Que haja uma luz de Deus para você aqui esta noite e que você possa olhar para esta luz e dizer: Deus está no meu presente me levando para um futuro glorioso, majestoso, extraordinário. O que Ele tem para fazer é muito maior daquilo que eu passei lá atrás. Ele tem coisas grandes e poderosas lá na frente para mim. Oh, meu irmão, decida ficar de pé. É importante decidir ficar de pé. É importante entender que para recomeçar você precisa se levantar, você precisa estar aceso, você precisa dizer: eu quero isso para a minha vida. Eu quero recomeçar, eu quero viver de novo, eu quero, não importa o que eu perdi, não importa o que aconteceu. Isso é uma temática, gente, assim, óbvio, não estou levando isso para esse ponto da questão de, como é que se diz, da teologia da prosperidade, aonde a gente vê muita palestra, né, desses camaradas, né, ricaço e tal, lá vai. Mas é um princípio que eles usam, você sabia? É um princípio. Os caras passam por moído, por problema, mas eles não desistem. Se você for pegar, estava ouvindo a reportagem daquele camarada que eu esqueci o nome dele agora, ele é bilionário. Ele disse que quebrou não sei quantas vezes, mas ele sempre decidiu recomeçar e chegou onde chegou. Ele disse: eu só cheguei onde cheguei porque eu decidi recomeçar. Um princípio que às vezes os crentes não conseguem usar. Os crentes às vezes não usam alguns princípios, algumas questões
poxa vida, de dizer, meu irmão, se o ímpio consegue prosperar, meu irmão, olhando para uma situação como essa, de olhar para um recomeço e dizer, eu decido ficar de pé, eu decido recomeçar. Meu irmão, que dirá eu e você que temos o Deus que é todo poderoso ao nosso favor, meu irmão? Que dirá a Deus sobre nós? Que dirá a Deus caminhando comigo? Que dirá a Deus junto com você, meu irmão? Oh, meu irmão, saia daqui com isso do seu coração essa noite. Vale a pena ficar de pé, vale a pena recomeçar, porque Deus está com você nesse negócio. Deus está com você nesse negócio. Então decida de fato ficar de pé e recomeçar. Verso número 19, ponto 2. Temos que crer. É importante crer. Não dá para recomeçar se você não acreditar. De você não crer. Quando ele diz no verso 19, eis que faço coisa nova. Deus está dizendo aqui. É ou não é? Eis que faço coisa nova. Você está crendo que Deus está fazendo coisa nova na tua vida, meu irmão? Você tem que crer, meu irmão. Você tem que crer que Deus tem coisa nova para você. Que Deus está fazendo coisas diferentes para você. Ou você crê ou você não crê. Tem hora que eu olho para algumas situações que aí eu faço aquele jargão, né? Que os crentes usam. Meu irmão, se eu não crer, eu morro, meu amigo, numa situação dessa. Tem hora que eu olho assim, eu digo, rapaz, eu estou crendo até o talo. Eu estou crendo até as últimas. Você tem que crer. A fé, ela de fato, é isso que o escritor aos Hebreus vai dizer, que a fé é o fim e fundamento. A certeza, de fato, das coisas que não se esperam, que não se vê. É você acreditar. O texto aqui, rapaz, o texto está dizendo, esse que faz coisa nova. E o que estava novo, meu irmão, se eles estavam cativos ainda, o que é que poderia estar novo? Mas os textos estavam apontando para as coisas novas que Deus estava trabalhando, que Deus estava fazendo. Meu amigo, você tem que crer em um ponto, que você não está vendo. Mas pela fé, você já vê coisas diferentes de Deus para a sua vida e para a sua história. Os seus olhos não estão contemplando ainda, mas o novo de Deus está chegando na tua vida. O novo de Deus está chegando. Meu irmão, enquanto eu estava lendo isso hoje, e eu olhando, eu dizia, Deus, bendito seja o teu santo e eterno nome, porque eu estou crendo em coisas novas de ti na minha vida, Senhor. É porta nova aberta para mim, é coisa nova para mim, é novos ambientes para mim, é novos começos para mim. São coisas que eu ainda não vi, são coisas que eu ainda não toquei, mas, Senhor, eu estou crendo que eu vou tocar. Eu estou crendo que eu vou entrar. Eu estou crendo, Senhor, que vai chegar até mim. Irmão, olha, escute isso. Tem coisa nova de Deus que você não vai nem precisar correr atrás. Vai chegar até você. Mas vai chegar até você, meu irmão. Coisas novas que você não esperava nunca chegar até você. E vai chegar. Vai chegar. Você tem que crer. Acredite. Creia mesmo, bote sua fé para funcionar. É como uma vez eu falei aqui, você é crente suficiente para, sem ver nada, dar um culto de ação de graça? É? Já pensou, meu irmão? A gente, quando recebe, a gente dá um culto de ação de graça, não é? Não é o normal que a gente vê? Recebi algo, vou dar um culto de ação de graça. Mas já pensou Deus falar algo no teu coração e você dizer, eu vou, mesmo sem ter chegado, mesmo sem eu ver, mesmo sem eu tocar, mas eu vou dar um culto de ação de graça agradecendo, porque a minha fé é grande o suficiente para crer que vai chegar. Oh, meu irmão, oh, como eu queria que o crente dissesse, pastor, vamos na minha casa fazer um culto de ação de graça, pastor? Olha, eu já preparei, pastor, já mandei matar um bode. Já, olha,
Vai ser comida, viu, pastor? Não vai ser esse negócio de salpicão, não, pastor. Não. Vai ser isso aí, não, pastor. Vai ser picanha. Refrigerante só do bom, pastor. Tem esse negócio de refrigereco, não. Só refrigerante bom, pastor. O caso vai, olha, pastor, eu vou dar o culto de ação de graça, pastor. Aí eu vou perguntar, mas irmão, por quê? Você recebeu o quê? Pastor, ainda não chegou, pastor, mas eu quero dar o culto de ação de graça. Oh, meu irmão. Eu ia alegre 2 vezes. Primeiro, pela sua fé, e segundo, pela uma comida boa que você estava preparando lá pra gente. Mas a gente ia com muita alegria. Isso é, meu irmão, isso é que é fé. Você cantar o hino da vitória sem a vitória ter chegado ainda, meu irmão. Isso é que é ser crente, meu irmão. Isso é que é acreditar de fato em que Deus está trabalhando, em que Deus está fazendo. Deus tem de fato porta aberta para as nossas vidas. Acredite nisso. Creia de verdade que Deus tem porta aberta para os crentes em nome de Jesus. Você nasceu com todas as sortes de bênçãos. Ô, irmão, olha, escuta isso de novo. Você nasceu e Deus resolveu lhe dar toda a sorte de bênçãos. Você é um abençoado de Deus e uma abençoada de Deus. Porque Deus te escolheu. Era Israel no meio daquele povo. Estava passando pelas suas lutas, pelas suas dificuldades. Estava passando pelo seu cativeiro. O deserto estava passando por um deserto terrível aqui, viu? Não é qualquer deserto, não. Deserto terrível. Mas, meu irmão, a mão de Deus era sobre Israel. É a mesma coisa na tua vida. Você pode estar passando pela luta que for, pela dificuldade que for. Existe uma mão poderosa de Deus estendida sobre você, porque Ele guarda você. Ele guarda você. Ele tem coisas novas. Coloca para mim aí, por favor. Quando traz dessa questão espiritual, isso é muito forte. Efésios 1:3. Efésios 1:3. Olha o que é que Paulo diz. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia, meu irmão. Não é no nome de fulano, Deus te abençoa, não é no nome do governador, não é no nome do presidente, não é no nome de fulano e beltrano que tem influência. Deus te abençoa com toda a sorte de bênçãos no nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu irmão. Nesse nome há poder, nesse nome há de fato milagre, neste nome de fato nós podemos crer. Então acredite que essas bênçãos do Senhor são sobre as nossas vidas. A partir do momento que você está em Cristo Jesus, toda a sorte de bênçãos está com você. Até no que dá errado. É por isso que Paulo diz isso, meu irmão. Quando Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, meu irmão, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Paulo não está dizendo coisa tal, coisa X, aqui. Paulo não colocou uma regra, um limite, uma linha que pudesse separar. São todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Nós tivemos, sem querer expor, mas nós tivemos o acidente, foi ontem, né, de Laís. Laís que canta aqui do louvor, foi sexta, né? Sexta-feira. E ela teve um acidente de moto. E aí, ela hoje estaria indo até para São Paulo, né? Estava com a viagem marcada, tudo certinho, estava saindo hoje para São Paulo, iria participar lá do programa, né? E aí, depois do programa, iria voltar tudo rápido demais, né? E iria estar lá hoje. E aí, ela não pôde ir, né? A viagem foi cancelada, passagem de avião, tudo completo foi cancelado, tudo em Itália vai. E aí, eu conversando com a missionária lá em casa, né? E a gente pensando, louvado seja o nome do Senhor.
Porque se Deus não permitiu ela ir, é porque Deus tem propósito na vida dela. Às vezes a gente não entende algumas coisas que nos acontecem. Nós não entendemos, não compreendemos. Às vezes a gente até ignora ou coisa do tipo. Ou às vezes se pergunta, Deus, comigo? Por que comigo, Senhor? Por que isso aconteceu? Mas sabe, gente, a sorte de bênção de Deus é sobre nós. E é por isso que as pessoas, o mundo nunca vai entender isso. É por isso que isso é coisa que só quem deve entender é os crentes. Pelo menos era para entender. Pelo menos isso. Mas tudo o que nos acontece, sabe, Deus tem propósito sobre todas as coisas. É algo que aconteceu, mas Deus está no controle de toda a situação. É como o evangelista orou aqui. Deus está no controle de tudo e de todos. Há um controle absoluto de Deus. Ele não perdeu as rédeas, ele não perdeu o rumo da nossa vida, o rumo da nossa história. É a mesma coisa com Israel. Israel estava falho, se perdeu no meio do caminho, mas estava dentro de um plano e de um propósito de Deus. Deus estava trabalhando em Israel para amadurecer muito mais. Eu quero te dizer que a sua falha, Deus continua no controle e no propósito de sair. E Ele vai lhe trazer coisas novas e diferentes. Ele está pegando essa falha para trabalhar na sua vida e trazer coisas novas e diferentes. Então, a sorte e bênção está sobre as nossas vidas. Precisamos crer, precisamos entender que por mais que as lutas nos acheiem, que por mais que algo nos aconteceu, precisamos estar sempre crendo, acreditando, fielmente, mas fielmente, em que nós somos sempre abençoados por Deus. Sorte e bênção está sobre nós. Terceiro ponto aqui para nós darmos continuidade. Temos que permanecer na promessa de Deus sobre as nossas vidas. Se você quer recomeçar algo, você precisa entender que você tem que estar dentro da promessa de Deus, crendo na promessa, acreditando na promessa, entendendo que se Deus tem promessa para você, essas promessas, elas vão se cumprir. Coloca aí para mim, por favor, Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Olha o que é que o profeta diz aqui. Olha o que é que Deus pensa sobre nós, gente. A gente precisa crer nisso, acreditar nessas promessas de Deus sobre nós. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Só até aí. É importante nós compreendermos que Deus sabe os pensamentos que tem sobre nós. Que nós temos que se apegar a essa promessa. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre nós. Pensamento de paz e não de morte. Pensamentos bons, pensamentos maravilhosos sobre vós. Por mais que lhe aconteça as coisas erradas, mas Deus está olhando para você e Ele tem propósito sobre isso. Você precisa acreditar que essa promessa de Deus está sobre a sua vida. Não são as dificuldades que aconteceram no meio do caminho que vai invalidar as promessas de Deus sobre você. Não são as circunstâncias difíceis que vai invalidar essa promessa que Deus tem. O povo de Israel tinha promessa. E eles ter errado com Deus e ter ido para o cativeiro não invalidou a promessa que Deus tinha sobre eles, meu irmão. Deus poderia dizer: vocês não são mais o meu povo. Eu vou abandonar vocês. Eu vou escolher uma outra nação. E dessa nação, vou fazer dessa nação o meu povo. Deus não fez isso. A promessa do Messias vir era com Israel. A promessa que o Messias iria surgir era com a nação de Israel. Deus manteve a sua promessa, meu irmão. Oh, rapaz, as promessas de Deus na minha e na tua vida não conseguem ser invalidadas, porque Deus está comigo, porque Deus está com você, porque Deus prometeu a você e Ele vai até o final com você. Essas são as promessas de Deus para conosco.
elas não são invalidadas, elas não são lançadas ao léu. Acredite que Deus é com você, acredite que de fato Ele é com você, assim como Ele é com Israel. Ele é com você para esse novo recomeço. Todas as promessas, como eu costumo dizer, as promessas de Deus continuam de pé na tua vida. Se você chegou aqui esta noite pensando, Deus se esqueceu de mim, Ele me fez uma promessa e essas promessas não estão se cumprindo. Ele falou algo para mim e esse algo não está acontecendo. Eu quero te lembrar esta noite que toda promessa que Deus te fez, elas vão se cumprir no nome de Jesus. E a grande promessa que Deus tinha com Israel, de fato, era que através dessa nação viria o Messias. E Ele cumpriu a promessa. É por isso que o livro de Isaías é um livro profético, é considerado um livro profético, porque é um livro que apontava de fato para tudo que iria acontecer, para aquilo que estava para acontecer ainda. O livro de Isaías é um dos profetas maiores, um conteúdo gigante do livro de Isaías, e a grande parte dele é profético, uma grande parte dele, por isso que ele é considerado um livro profético. Ou seja, profetizou acerca de Cristo Jesus 700 anos antes de Jesus nascer. E do jeito que ele profetizou, do jeito que ele falou, através da nação de Israel, através do povo dele, que era o povo, Jesus veio. A promessa das promessas, Cristo Jesus. E a promessa das promessas que Deus tem na minha e na tua vida é que Ele voltará para nos levar, para nós estarmos com Ele para todo um sempre. Por mais que você diga, pastor, eu andei errado, eu andei falho, eu quero te dizer esta noite que a promessa de Deus de levar você para o céu continua de pé na tua vida e na tua história. Isso não pode dar força nem ânimo para você fazer errado de novo. Ao contrário, isso dá força e ânimo para você deixar o pecado e dizer, eu quero me santificar e estar na presença do Senhor, esperando a sua volta, esperando a sua vinda. Então essa é a maior promessa de Deus, é que Cristo voltará para estar conosco, nos levar. Deus tem um novo tempo e uma nova história. É muito bonito isso. Deus tem um novo tempo e uma nova história, de fato. A nação acreditou de Israel em que Deus iria tirar eles, e Deus realmente livrou eles do cativeiro babilônico. Eles conseguem reconstruir Jerusalém. Eles conseguem voltar para casa, eles conseguem a promessa de Deus, que de fato seria um novo tempo, uma nova história, acontece. Olha que coisa linda. Deixa eu ir passando aqui, dando continuidade no verso aqui, só para a gente ir finalizando. Olha só, eles estão no cativeiro, mas Deus está falando algo aqui para eles, poderoso para a vida deles. Ele está dizendo, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ou seja, Deus está dizendo para eles que de fato, olha, eu vou fazer uma coisa surpreendente para vocês. Eu vou fazer algo maravilhoso. É algo que não se espera, gente. É algo que quando você olha para as expectativas, para o cenário, melhor dizendo, quando você olha para os cenários, suas expectativas caem. Você olha para o cenário e diz, não tem condições. E Deus aqui já estava trazendo isso para eles, para que eles pudessem entender, olha, eu vou fazer algo por vocês, para vocês, que de fato é diferente. Não é no momento em que vocês esperam ou do jeito que vocês esperam, mas algo diferente. Eis que abrirei caminho no deserto. Essa ideia de caminho no deserto é interessante porque quando a gente olha para um caminho, a gente que anda em alguns lugares de mato, né, ou coisa do tipo, a gente vai ver o caminho, né? No exterior, até já trouxe essa ilustração aqui, mas no caminho ali tem um matinho, aí tem aquele caminho, né, que o pessoal faz, porque está caminhando ali e fica aquele caminho lá. No deserto em si não existe caminho no deserto. Você olha para o deserto, é só areia, não é só pedra, não tem nada, não tem como se ter um caminho. É por isso que no deserto as pessoas vão dizer que não tem como se guiar ou coisa do tipo, se não tiver lá com aparelho, você olha para um lado, é uma coisa só, digamos assim, então você não tem como se guiar, não tem como caminhar no deserto. O povo de Deus, quando sai
do deserto, ele sai dentro de um guiar de Deus, né? Deus está guiando, né, com uma coluna de nuvem durante o dia, para manter eles sem o calor, né, para proteger eles desse calor, e uma coluna de fogo à noite, para proteger eles do frio. E quando essa coluna começava a seguir, eles iam lá, desmontavam as tendas e começava a seguir essa nuvem. Ou seja, Deus estava guiando eles ali no deserto. E Deus está falando algo exatamente, olha, porém caminhos no deserto. Eu vou abrir caminhos no deserto. Aí eu quero lhe dizer esta noite. Talvez você ache, ou você está sem um guia de fato. Talvez você está sem sentidos, sem entender algumas coisas, sem uma direção de fato. Mas não se preocupe. Deus vai dar direção para você no meio desse deserto. Deus vai abrir um caminho em que você não espere, que você não consegue compreender. Mas Deus vai abrir um caminho no meio do deserto para você. Ele é especialista em fazer coisas não vistas, coisas que não existem. Olha, é do não existir que Deus faz os seus milagres. É do não existir, é do não ter nada, é do não participar. Mas Deus vai lá e abre por caminho no deserto e rios no ermo. Ou seja, Ele faz aquilo que ninguém espera. Quando ninguém esperar, abra os seus olhos, que pode ser um sinal que Deus está abrindo caminho para você no meio desse deserto. Quando todo mundo olhar e dizer, rapaz, não tem jeito não tem expectativa não, é um profundo sinal em que Deus está fazendo um trabalho, em que Deus está fazendo algo. Quando você está tudo a favor, está tudo bonito demais, certo demais, sabe, aquela coisa que, rapaz, não tem jeito não, vai dar certo agora. Não, agora não tem jeito mais não, eu já falei com fulano, até o governador já está sabendo. Está lá na mesa dele já, disseram que está na mesa do governador. Não tem jeito não, vai dar certo. Aí é nessas horas que dá errado. Para o cara deixar de ser besta e não confiar no homem. Não, mas meu irmão, eu sei o que eu estou lhe dizendo. Tem crente que está confiando mais no povo. Nós vamos fazer algo ali e o fulano de tal que é não sei o que do prefeito. Já está sabendo agora, vai dar certo. Agora, eu fico pensando, mas para esses crentes estão com as conversas. Meu irmão, é quando você olhar e não vê expectativas, e não vê às vezes ninguém por você, mas Deus vai levantar alguém, Deus vai trazer alguém, ou se não tiver ninguém, Ele vai fazer, porque Ele tem poder o suficiente para fazer sem precisar de ninguém, meu irmão. Deus não precisa de ninguém para abençoar a tua vida. Deus não precisa de ninguém para mudar o quadro da tua história. Deus não precisa de ninguém para trazer algo novo e diferente para você. Ele faz do nada por mim e por você. Deus é especialista nisso. Ele abre caminhos no deserto. Ele resolve fazer um rio nos ermos. Ou seja, Ele é um Deus todo-poderoso. Esse é um dos atributos de Deus. O seu poder. Ele é poderoso. Eu não vou entrar nisso agora que já passamos do tempo, mas precisamos crer que Deus tem poder o suficiente para recomeçar as nossas vidas, as nossas histórias, ou pontos dentro da nossa vida em que estão mal resolvidos, maltratados, mal organizados, mas Deus vai estar começando. Eu não tenho a sombra de dúvida daquilo que Deus está falando no meu coração. Tem gente que tem coisas na vida mal resolvida, maltratada, e já faz tempo que está nisso, mas Deus está dizendo, eis que estou fazendo coisas novas, estou fazendo um novo começo nessa história. Um novo começo nisso aí, eu estou fazendo, eu estou trabalhando. E sabe, gente, só para encerrar agora, eu vou voltar para o verso número, o mesmo texto, mas o verso número 13. Volta um pouco aí.
Como não acreditar que Deus pode recomeçar? Ou como não se entregar a Ele para o novo recomeço? Olha o que é que ele diz no verso número 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Meu irmão, se Deus está contigo, quem pode impedir o agir de Deus na tua vida? Coloca isso no teu coração essa noite, em nome de Jesus. Se o inimigo está se levantando, se o inimigo está querendo atrapalhar, se o inimigo está querendo bagunçar, você possa dizer, poxa vida, eu estou lançado em uma situação, em uma coisa, estou passando por um deserto difícil. Meu irmão, Deus está com você no meio desse deserto. Ele está com as mãos estendidas sobre você. E Ele vai dizer isso, operando eu, quem impedirá? Isso é um texto muito conhecido, em que nós podemos tomar posse dele. Agindo eu, quem vai impedir? Quem é que vai colocar a mão naquilo que Deus resolveu fazer por você? Naquilo que Deus resolveu trazer para você? Quem é que vai invalidar, meu irmão? Se Deus resolveu abençoar a sua vida, se Deus resolveu abençoar a sua história, se Deus resolveu trazer para você, meu irmão, não tem inferno que se levante para querer invalidar aquilo que Deus resolveu dar para você. Agindo eu, quem impedirá? É a ação de Deus. Uma das coisas que eu acho bonito desse texto é ele dizendo, né? Agindo eu, quem impedirá? É como se ele dissesse, é uma pergunta retórica, né? Não há uma resposta. Não há alguém que possa impedir. Não há uma situação que possa impedir. Não há uma questão que possa impedir. Não, meu irmão. Não existe nada que possa impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. Tem uma música bem conhecida, né? Quem impedirá o agir de Deus? Né? Eu vou dar a volta por cima e tal, já vai. Os crentes, né? Aleluia e tal, já vai, né? Mas é uma verdade. É uma verdade no seguinte ponto. Nesse ponto aqui. Se Deus é contigo, se Deus está com você, se Deus resolveu agir com você, por você, a questão é saber. Só isso. Se Deus está agindo por você. Porque se Ele tiver, meu irmão, pode dar o que der, pode acontecer o que for, pode procurar o que for. É por isso que eu digo, não, sinceramente, eu vou trazer até uma coisa pequena para a gente entender até. Mas parece que tem coisa que não chega em ninguém, só vai chegar em você. Não é, irmão? Olha, tem coisa que parece que foi feito para você. É porque Deus resolveu lhe dar. Então, se Deus resolveu, ninguém pode impedir. É por isso que às vezes a gente se preocupa muito com algumas coisas. A gente se preocupa demais com algumas questões. Sabe? Às vezes a gente está lutando por coisas que Deus já resolveu lhe dar. Se Deus resolveu lhe dar, meu irmão, sabe aquela história? Os tesouros de Deus. Tem tesouro de Deus que está escondido. Isaías 45, né? Os tesouros de Deus escondidos. Tem coisa que é sua e ninguém vai pegar. Como o bom paraibano, é seu e o boi no lambe. Você entendeu agora? Os paraibanos, quem não é paraibano vai. Mas é seu, acabou-se. Não vai, ninguém vai pôr a mão, ninguém vai pegar. É por isso que algumas coisas não se explica, né? Como é que você consegue algumas coisas? Eu particularmente já consegui coisas na vida que eu dizia, não tem condições. E eu estou trazendo uma coisa pequena para a gente entender aqui. Uma vez eu estava fazendo um orçamento para um cliente e eu era o menos preparado para aquilo, diante das empresas. Eu era o menos provável e dei um orçamento maior. Ainda deu um orçamento maior. Cobrei igual cobra mesmo.
Não devido às dificuldades para fazer, né? Mas eu digo, rapaz, vamos lá. Aí quando eu ia saindo, eu voltei, eu olhei para o local, eu digo, Senhor, se for da tua vontade, desculpe, gente, eu sou um bom paraibano, eu disse, se for da tua vontade, esse serviço é meu e o boi no lambe. Ainda disse assim, vai ser meu. Deus, vai ser meu. Rapaz, por incrível que pareça, acaba ligou, disse, Josvan, vou fazer o serviço com o seu é mais caro, mas eu não sei por que eu vou chamar você. Eu digo, sabe? Ele não sabia, né? Pois é. Mas eu olhei para mim assim e disse, obrigado, Senhor, porque quando tem que ser nosso, vai ser nosso. Tem luta que não é sua. Tem luta que é Deus lutando por você. É esse texto aqui, meu irmão. Esse texto aqui. Operando eu, quem impedirá? Se Deus está operando, meu irmão, eu vou operar em quê? Me diga aí. Irmão, me diga. Se eu entendo que Deus está operando, eu vou operar em quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou ajudar Deus em quê? Você acha que Deus precisa da sua ajuda para vencer uma luta? Você acha que Deus precisa do seu intelecto para vencer uma luta? Deus precisa da sua força. Deus precisa de alguma coisa, de alguma arma sua. Você tem alguma arma para dar para Deus vencer a luta? Você não tem nada para dar para Deus. É a sua misericórdia que Ele olha para você e diz, Ele não tem condições, mas eu resolvo lutar por Ele. Eu resolvo entrar nessa guerra por Ele. Eu resolvo batalhar por Ele. É por isso que tem coisas que chegam a nós. É aquilo que acontece com Davi. Eita, agora, não quero sair do texto, por favor. Mas é aquilo que acontece com Davi. Davi tinha condições de vencer a luta? Não tinha nenhuma. Nenhuma. Mas Deus resolveu dar a vitória ao povo de Israel. E só quem estava à disposição de lutar de fato e entendeu que a luta que iria acontecer, olha, Davi foi o único que entendeu isso. Ele entendeu que a luta que iria acontecer não era com eles, não era os filisteus, não era a ideia dos filisteus contra os israelitas. Era a ideia dos filisteus contra o Deus de Israel. Davi entendeu isso, meu irmão. Que a luta que estava para acontecer não era por ele, mas era porque ele estava afrontando o Deus de Israel. E Deus estava para guerrear. Simples. É por isso que ele diz, ele usa essa expressão, né? Quem é esse incircunciso que afronta o Deus de Israel? É ele dizendo, quem é esse que não tem aliança, que resolve afrontar aqueles que têm aliança com Deus? Era isso que ele estava dizendo. Quem é esse circunciso? Ou seja, não tem aliança e está afrontando Deus. Meu irmão, Deus está com você nessa luta, nessa batalha. Ele tem um novo recomeço para você. Fique de pé, fique firme.